A paz, meus irmãos, Gênesis 29 é a mensagem de hoje. Nós estávamos vendo no capítulo 28 aquele encontro que Deus tem, que Jacó tem com Deus, né? No caminho de Padã Arã, quando ele vê a escada em Betel. É algo maravilhoso. Ali, Jacó, ele tinha certeza que Deus estava com ele e que ele seria abençoado. Agora, meus irmãos, Deus é com você, mas isso não significa que durante a nossa jornada terrestre não haverão lutas, obstáculos. Logo que Jacó chega em Harã, ele enfrenta alguns obstáculos. A Bíblia vai dizer para nós no começo do capítulo 29 que ele encontra um poço. Sempre haverá um poço, o poço representa Jesus, representa a palavra. E lá alguns pastores que se reuniam junto ao poço esperavam até que viessem mais alguns rebanhos, a fim de que todos pudessem dar de beber às suas ovelhas. Ele pergunta pela família do seu tio Labão, ao que eles dizem: olha, a filha de Labão, Raquel, está vindo. Jacó então conhece Raquel, se dá a conhecer a ela, ela vai, avisa o pai, Labão, e acontece o encontro entre Jacó e Labão. Logo, Jacó vai viver na casa de Labão, passa um mês, aparentemente a convivência dos dois é muito tranquila, muito afetuosa, e Labão olha para Jacó e diz: olha, meu filho, não é porque você é meu parente que você vai trabalhar para mim de graça. Me peça um salário, né? Determina um salário que eu vou te pagar. E Jacó diz a Labão: Labão, eu quero casar com sua filha Raquel. Eu não tenho o dinheiro, né, o valor para pagar um dote por Raquel. Então eu trabalhei, eu vou trabalhar, né, por 7 anos para que você me dê Raquel como minha esposa. Ao que aos ouvidos de Labão é um ótimo negócio. Durante 7 anos ele teria um escravo, vamos dizer assim, né? E depois daria sua filha Raquel a um homem que ele sabia que seria um homem de confiança. Então a Bíblia diz que Jacó serviu a Labão 7 anos por Raquel, e aos seus olhos foram como poucos dias, pelo muito que a amava. Irmão, você vale muito. Não aceite ser tratado como qualquer coisa. Olha só, moça, rapaz, solteiro, mas também a pessoa casada que já tem uma vida com alguém. Olha o esforço de Jacó por Raquel. 7 anos ele não achou que estava pagando um preço tão alto pelo muito que ele a amava. Irmão, quem ama paga o preço. Paga o preço para ter e paga o preço para cuidar depois, tá bom? Mas o que acontece é que passados os 7 anos, Jacó então vai a Labão e diz: olha, já chegou o tempo, eu quero minha esposa. E Labão dá um banquete, chama os seus vizinhos, os homens daquela região, e a Bíblia diz que na hora de entregar a esposa, ele não entrega Raquel, ele entrega Lia. E no outro dia, Jacó vai reclamar com Labão. Ele vai dizer: mas Labão, eu te servi por Raquel e você me entregou Lia. O que está acontecendo? Qual é o problema? E Labão mostra, enfim, a Jacó o seu caráter, né? Ele era um homem astuto, era um homem esperto. E ele diz a Jacó: olha, aqui nós não temos o costume de dar primeiro a filha mais nova, nós sempre entregamos primeiro a primogênita. Mas olha só que negócio bom, vamos dizer assim, que nós vamos fazer. Daqui uma semana você vem e eu te entrego Raquel. E você só vai ter de me servir por mais 7 anos. Irmãos, assim Jacó, ele cai, vamos dizer assim, no golpe de Labão, seu tio, e ele se vê obrigado agora a trabalhar mais 7 anos pelo direito de ter Raquel como sua esposa, uma vez que foi dada a ele Lia, dependendo da tradução fala Leia, tá bom? Tem horas que eu falo Lia, tem horas que eu falo Leia, mas é apenas uma questão de costume na fala, porque é o mesmo personagem. Bom, meus irmãos, alguém ao ouvir essa história pode dizer: pastor, como foi, né, injustiçado o nosso irmão Jacó? Bom,
Na verdade, eu tenho uma visão sobre essa palavra e eu até ministrei sobre ela nesse domingo, dizendo o seguinte: no meu entendimento, a pessoa mais prejudicada dessa história não foi Jacó, mas sim Leia, porque ela agora é dada em casamento a um homem que não a amava e ela não podia recorrer ao seu pai para ajudá-la, porque já ficou muito claro a nós que tipo de homem era o pai dela. Mas olha, irmãos, que coisa forte. A Bíblia vai nos dizer que ela, Leia, apesar dela não ter, vamos dizer, a quem recorrer, ela era uma mulher de fé. O capítulo de número 29, meus irmãos, vai dizer para nós que Deus, ele atentou para Leia, né? E Deus abriu a sua madre, está no versículo de número 31. Vendo, pois, o Senhor que Leia era aborrecida, abriu sua madre, porém Raquel era estéril. Não é que Deus olhou para a situação e disse assim: ah, tadinha da Leia, né? Ela não é tão querida, tão amada como a Raquel, então deixa eu abençoar a Leia. Não. A questão aqui é que a justiça de Deus se alcança pela fé. Romanos 5:1 diz isso. Leia, ela era uma mulher de oração e ela começou a buscar a Deus. O versículo de número 32 vai dizer: e concebeu Leia, e teve um filho e chamou seu nome Ruben, dizendo: porque o Senhor atendeu a minha aflição, por isso agora me amará o meu marido. Você vê que ela conquistou o amor do seu marido como? Sendo atendida por Deus. E a Bíblia vai continuar dizendo que ela continua orando e continuam vindo os filhos, né? No versículo de número 33, a Bíblia vai dizer: e concebeu outra vez e teve um filho, dizendo: porquanto o Senhor ouviu que eu era aborrecida. Por essas frases que Leia fala, nós entendemos que Leia clamava a Deus, que ela orava. E cada vez que ela buscava, ela tinha a atenção de Jacó e ela engravidava. É importante dizer que nós estamos falando de um tempo aqui onde era muito importante para uma mulher ter filhos. E Raquel, ela era, apesar de ser, vamos dizer, a mais bonita das irmãs, aquela que a princípio ganhou o coração de Jacó, ela não conseguia dar filhos a Jacó. Logo, enquanto Leia ia tendo mais filhos, o que demonstra que ela tinha muita atenção, Raquel, por sua vez, começou a ficar a ponto de ter inveja. Eu não queria avançar com você, mas só para você entender, no capítulo 30, que será a nossa próxima mensagem, a Bíblia diz que Raquel teve inveja de sua irmã e chegou a protestar com Jacó, dizendo: olha, se você não me der filhos, eu morro. E Jacó diz a ela: olha, o seu problema não é comigo, o seu problema é com Deus. Estou eu em lugar de Deus que te impediu de gerar? Irmãos, eu quero terminar dizendo o seguinte: não é que Deus tinha algum problema com a Raquel. A Raquel é que tinha um problema e não buscava a Deus. Quando, enfim, depois de muitos anos, quando sua irmã já tinha vários filhos e até as empregadas delas já tinham filhos de Jacó, enfim, a Bíblia nos diz que Raquel também decidiu buscar a Deus. E no versículo de número 22, no capítulo 7, no versículo 22, a Bíblia vai nos dizer, meus irmãos, que ela busca ao Senhor. Ó, está aqui, deixa eu ler com vocês, o capítulo 7. O versículo de número 22 diz: lembrou-se Deus de Raquel e Deus a ouviu. Irmão, no momento que você clamar, Deus vai lembrar de você também. O versículo 20 e 23 vai dizer que ela teve um filho e ela disse: Deus tirou a minha vergonha. Deus vai tirar a vergonha daquele que clama. Clame a Deus e toda essa humilhação, essa vergonha vai sair da sua vida, tá bom? E eu te abençoo, repreendendo todo o mal na sua casa. E eu digo: você que está clamando a Deus, receba a resposta, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Irmãos, que Deus abençoe a todos que vão receber essa palavra em nome de Jesus.